sair disso aqui, tá assim, ó. Bom dia a todos. Vamos, então, começar a nossa audiência pública, né, seguindo a Lei Complementar 4.217, de 2014. Eu agradeço a participação dos nossos conselheiros, dos nossos servidores ativos, inativos, as nossas consultorias, né, que estão aqui presentes, né, agradeço esse espaço na agenda, que eu sei que é bem corrido, né, para todos, né, e vamos começar, então, né, começamos com o nosso atuário, o Guilherme Walter, né, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atuária, é pós-graduado em gestão de previdência complementar, possui experiência na área de seguros e previdência aberta, bem como também em perícias atuariais. Já trabalha como consultor desde 2008 em entidades fechadas de previdência complementar, como também em regimes próprios de previdência. Seja bem-vindo, Guilherme, muito obrigado, e é contigo. Olá, Andressa, bom dia a todos, tudo bem? Então, novamente, né, estamos aqui para poder conversar um pouquinho e cumprir com todas as demandas que se fazem necessárias aí para o atingimento das metas do Progestão também, né, que o IPRECAL aí vem objetivando, né, e conseguindo, tendo êxito aí nessas questões todas, né, então com a diretoria aí à frente do Instituto, que é muito bom, que traz uma maior segurança, uma maior transparência, né, para todos os segurados, né, que são servidores, vocês servidores ativos, aposentados, pensionistas, então toda essa ação aí voltada para o cumprimento das metas do Progestão é muito positiva, né? Então a gente fica sempre feliz de poder participar aí desses momentos que nada mais são do que um breve relato, um breve compartilhamento de conhecimento e de informações, né, sobre o nosso trabalho para todos. O objetivo de toda audiência pública é minimamente tratar sobre a governança, né, a parte atuarial e a dos investimentos. Então, a parte que nos compete é a parte atuarial. A gente já vem há alguns anos, eu em especial, né, a Guilherme participando e trabalhando aí com o IPRECAL, já estamos acostumados aí com os números, né, de vocês, acompanhando o crescimento e a evolução do próprio Instituto. E a ideia, basicamente, é falarmos, né, a respeito do trabalho último que foi realizado, que é o da avaliação atuarial em 2023 relativa a 2022. E, de forma muito rápida, eu recupero aqui com todos, né, alguns conceitos que, basicamente, todos deveriam minimamente compreender. Quando a gente fala desse trabalho, né, de avaliação atuarial, a gente, primeiro, está falando de um trabalho que é uma obrigação de qualquer regime próprio de previdência. Então, todos os anos, se faz necessário em que o RPPS realize esse trabalho de avaliação atuarial. Então, é um trabalho obrigatório, precisa ser contratado, né? E, quando se contrata esse trabalho, nós temos dois básicos objetivos, né? Claro que tem mais, mas os dois principais objetivos desse trabalho são quais? A gente primeiro precisa determinar dar valor, né, ao que a gente chama de passivo atuarial, e o segundo é determinar o nosso plano de custeio. Rapidamente, o que é cada um desses pontos? O passivo atuarial vai ser um valor, né, que vai representar a quantidade do compromisso que o RPPS, que o plano de benefícios possui.
quando a gente fala de compromisso, né, quando a gente está falando dessa palavrinha para o IPRECAL, a gente está falando da promessa de pagamento de benefício. Basicamente, é isso, né? Então, hoje nós temos no rol do Instituto os benefícios de aposentadoria e de pensão por morte em ponto, né? Então, para isso, eu preciso juntar dinheiro e eu preciso também saber quanto de dinheiro que eu deveria ter em caixa, né, para poder honrar esse compromisso prometido a todos os servidores em atividade, aposentados e já pensionistas. Isso é o que a gente chama, então, de passivo atuarial, que é calculado, né, justamente por um profissional atuário. Tá? Então, passivo atuarial também é conhecido como provisão ou reserva matemática. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu falei, que é o plano de custeio, né? O plano de custeio nada mais vai ser do que o conjunto das alíquotas ou aportes que são cobrados de quem participa desse plano. Então, a gente está falando do patrão, né, que é representado aqui sempre pelo ente federado, né, pelo município, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, que contribui sobre os seus servidores também. Então, existe uma alíquota, né, que esses poderes pagam, e no caso de haver déficit atuarial, a gente tem também a necessidade de um custeio suplementar, que pode ser feito, né, por meio de alíquota ou por aporte. Historicamente, aí no município de Campo Alegre, sempre esse pagamento se deu por meio de aportes, né, aportes mensais, mas isso é um custo suplementar, que a gente chama dentro, né, das nomenclaturas aqui da área. Então, basicamente, a avaliação atuarial ela vai fazer o quê? Todos os anos, revisar, né, recalcular o tamanho desse compromisso e vai verificar se o plano de custeio que está sendo cobrado e que está previsto em norma, ele pode ser mantido ou se ele precisa de alguma alteração. E se ele precisa de alguma alteração, é nosso papel também apontar, né, qual que seria esse novo conjunto de alíquotas, aportes, né, para o futuro. Tá? Então, basicamente, se vocês compreenderem, né, principalmente os servidores, segurados que estão nos ouvindo, se vocês compreenderem minimamente isso, quando ouvirem falar de avaliação atuarial, se recordarem que a gente precisa dimensionar o quanto de grana o RPPS precisa ter e qual as alíquotas, né, quais as alíquotas que precisam ser cobradas, a gente já tem um entendimento mínimo necessário. Tá? Então, eu vou puxar na tela aqui alguns slides para facilitar, que a gente vai começar a falar de números, né, e aí já é importante, é melhor, né, que vocês verifiquem. Enquanto isso, também cumprimento o Marcos, né, aí da LDB, tá? Acho que vai falar na sequência, né, e vamos lá. Eu não sei, pode só, Andressa, me dar um sinalzinho, se apareceu? Apareceu, né? Então, deixa eu só colocar aqui o laser. Bom, então, como eu falei antes, né, nós estamos falando da avaliação atuarial 2023, que é relativa ao encerramento do exercício de 2022. Então, os números, os resultados, eles se referem ao exercício de 2022. Tá? E aí, quando a gente fala de compromisso, né, quando a gente está falando de compromisso, a gente está falando de pessoas também. A gente está falando de um compromisso assumido pelo IPRECAL para com pessoas, servidores, ativos, aposentados e pensionistas. E quem são essas pessoas? Resumidissimamente, né, a gente tem esse quadro aqui, que traz, né, quem são as pessoas que estão sob o guarda-chuva, sob a proteção previdenciária do Instituto. Então, a gente tem aqui 250, 300, 400, quase, né, 450, 500 pessoas que estão cobertas, que têm uma promessa feita para elas, né, pelo Instituto de que um dia vão pagar benefício ou de que já está sendo pago esse benefício, mas que ele vai ser pago até o fim das suas vidas, em grande maioria, né, à exceção de quem é pensionista temporário, né, mas os demais benefícios todos são vitalícios, portanto. Então, o que a gente tem aqui são as quantidades, né, dos servidores, mais a título de curiosidade de vocês, e os valores das remunerações médias, idades médias, os benefícios, né, médios. Então, quando a gente, só para vocês também mentalizarem aquele conceito inicial que eu trouxe, a gente está falando de um compromisso que é mais ou menos o seguinte: para cada uma dessas 450 vidas, o IPRECAL promete fazer um pagamento
de um benefício que vai durar aí seus 20, 30 ou até 40 anos. Então, tentem fazer essa conta mentalmente, né? Pagar um benefício aí numa média, pelo que a gente está vendo, né? Na faixa de uns R$ 3.000 por 20, 30, 40 anos, para 450 pessoas, vamos multiplicando isso, né? O número fica grande, né? Esse é o tamanho do compromisso do Instituto, e é isso que cabe, né, a um atuário dar valor, valorar, né, dimensionar a quantia de recursos. E antes da gente entrar, né, justamente nesses recursos, sob o ponto de vista atuarial, a gente dá um passeio aqui, né, sobre a parte numérica e de valores, né, também, do Instituto, mais no que se refere ao equilíbrio financeiro, o que entra de receita, o que entra de despesa, alguns quantitativos, índices, enfim, só para a gente poder também trocar, né, algumas ideias e explorar com todos, né. Então, basicamente, nós temos, a título de alíquotas que são cobradas, as alíquotas de 22% e de 14%, 22% do ente e 14% de vocês, servidores. Do aposentado e do pensionista se cobra apenas sobre o que excede o teto do INSS, então todo benefício inferior ao teto do INSS não recolhe até o momento contribuição para o IPRECAL. Né? Hoje o teto é de 7.500 e alguma coisa, no ano passado era esse valor que está na tela, né? O 7.087,22. Desses 36% de arrecadação, havia, né, um recebimento de ingresso de mais ou menos uns 420 mil, e vejam só, contra uma folha de 445 já. Né? Então, só a alíquota, as alíquotas normais, o 22 mais os 14, já não eram suficientes para arcar com a folha do Instituto. Né? Isso quer dizer também que o IPRECAL está crescendo, né? Ele está engordando aí, né? Está tendo uma participação cada vez maior também na própria economia local, com os seus aposentados e pensionistas, né? Mas, além disso, né, existe uma receita complementar, suplementar, né, que é o aporte, um pouquinho de compensação previdenciária que vem do INSS, e somava, ao final do ano passado, algo em torno de 605 mil. Ou seja, né, a gente recebe mais do que, de fato, paga ainda, o que é muito bom, muito importante para esse regime, né, de capitalização que os RPPS vivem. Tá? E a gente tinha, no ano passado, algo em torno de 2,5 servidores para cada benefício pago. Né? Parece um número pequeno, mas é um número que a gente tem visto aí em média, né, para vários RPPS, principalmente RPPS mais antigos, que foram criados lá na década de 90, início dos anos 2000, né? Então esse número tem, embora ele seja pequeno, ele realmente está dentro de uma média que a gente vem verificando. De janeiro a julho de 2022, entraram 23 novos servidores no município de Campo Alegre, naturalmente dentro do IPRECAL. Esses servidores ingressaram, tomaram posse com 36 anos de idade média. Tá? Então, só um número, né, a título de curiosidade. Nesse mesmo período, de janeiro a julho, aposentaram, né, foram concedidos 5 novos benefícios, um total de R$21 mil por mês. E aqui, entrando um pouquinho na parte atuarial, e sempre quando a gente fala de atuarial, outro ponto para vocês todos tentarem, né, levar daqui dessa minha fala, quando ouvirem a palavrinha atuarial, a gente necessariamente vai estar falando de algo relacionado à projeção, a futuro, né, a olhar para frente, a estimativa. A gente diz, né, que o cálculo atuarial é um cálculo prospectivo. O que é isso? É um cálculo que olha para frente. Né? Então, com base nos dados, nas informações, nas projeções, nas regras em vigor, né, para o IPRECAL, a gente teria uma estimativa que nos próximos 5 anos, 57 servidores poderiam vir a se aposentar. Tá? E esses 57 servidores tinham, no ano passado, tá, uma idade média de 56 anos, já. Então, era uma idade deles, né, já com 56 anos de idade média. Ou seja, pessoas que, de fato, estão próximas, né, da aposentadoria. E essas pessoas todas recebiam, ao final do ano passado, algo em torno de 218 mil a título de remuneração. Bom, entrando para a parte final, a gente vai para a questão do resultado, né, da demonstração do resultado atuarial. E o que é resultado atuarial? Outro conceito, se vocês saírem entendendo,
seria muito bom e muito importante. Da forma mais simples possível, resultado atuarial nada mais vai ser do que a comparação entre a quantidade de grana que o IPRECAL tem versus a quantidade de grana que o IPRECAL deveria ter guardado. O que ele deveria ter guardado é aquilo que eu falei lá no início, né, que é o compromisso do Instituto, o passivo atuarial. Então, eu vou comparar o quanto de grana eu tenho com o quanto de grana eu deveria ter. O ativo, né, financeiro com o passivo atuarial. Certo? Então, se entendido, né, esses conceitos, a gente entra para a questão da análise dos números. E, ao final de 2022, o Instituto fechou o exercício com 52.801.000 reais a título de grana, disponibilidades financeiras aplicadas, né, em instituições financeiras, no mercado, renda fixa, renda variável, etc., assim como provavelmente o Marcos, né, na sequência aqui, vai falar com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Mas essa é a grana que o Instituto, desde a sua constituição, amealhou, arrecadou. Né? Cada mês que é descontado, era descontado aqueles 11%, os 14% agora, tudo aquilo foi juntado, foi sendo aplicado. Se ganhou, né, se desceu, o mercado oscila para cima, para baixo, mas ao final de 2022 ficou escriturado lá na contabilidade 52.800.000. É uma quantia, né, já representativa, dado o tamanho do município e tudo mais. Então, esses valores, eles são do servidor, do aposentado, do pensionista, né, e servem unicamente para pagar benefício. Legal. Então, eu sei o quanto eu tenho, 52,8 milhões. Agora, eu preciso saber o quanto que eu deveria ter guardado, tá? Que é o nosso passivo atuarial, a provisão, a reserva matemática. E esse valor ele foi apurado em 124.171.000 reais. Tá? Isso aqui vai representar, então, toda essa promessa para aquelas 450 vidas que estão, né, protegidas pelo Instituto. Tá? Então, analisando os benefícios já concedidos, as expectativas de benefícios a conceder para quem ainda está em atividade, o Instituto deveria ter em caixa algo em torno de 124 milhões de reais. Analisando as duas grandezas, como eu falei para vocês, o quanto eu tenho, quanto eu deveria ter, fica evidente que nós temos menos do que deveríamos. Tá? Então, esse valor, né, então é uma diferença negativa. Essa diferença negativa é de 71.370.000. Esse valor, e, portanto, essa diferença negativa é chamada de déficit atuarial. Tá? Então, existe um déficit atuarial no IPRECAL que não é novidade. Tá? Então, isso eu acho que é importante que a gente deixe claro. Isso não apareceu agora, isso não apareceu nos últimos 5 anos, isso existe já há muito tempo, né, e vem sendo a cada ano revisado, recalculado, cada aumento que é dado para servidores, a cada revisão, a cada questão de piso, por exemplo, que é concedido, que escorrega, por exemplo, em benefícios que carregam a paridade, ou seja, eu aumento o ativo e eu, aposentado ou aposentada, ganho, sem, né, eventualmente, nunca ter contribuído, mas de direito. Né, é de direito, mas eu nunca contribuí, então isso causa um déficit atuarial. E esse déficit, assim como basicamente todo o mercado, né, nacional dos regimes próprios, vem, nos últimos anos, crescendo. Tá? Então, o patamar que a gente se encontra hoje é de um déficit de 71,3 milhões. Bom, para a parte final, que é a questão do plano de custeio, o que nós temos? Como já foi falado, as alíquotas de 22 mais 14, e esta lei aqui, a 5032 de 2022, ela que prevê o custo suplementar, ou seja, o aporte mensal que é feito para o pagamento do déficit atuarial histórico, que vem a cada ano sendo revisado. E o que a avaliação atuarial apontou? Que essa lei 5032, ela precisa novamente de alteração. E aí, né, Andressa, como a gente já, no ano passado foi um ano onde a gente teve alguns debates, né, intensos, inclusive
participei de uma vídeo junto à Casa Legislativa, né, os vereadores tomaram posse, interesse também, né, do assunto, e eu me recordo muito bem que deixei muito claro, né, de que provavelmente na avaliação atuarial seguinte, essa que estamos falando agora, mas que na época não existia, né, muito provavelmente nós precisaríamos novamente deles, né, porque teríamos, muito provavelmente, um novo déficit atuarial decorrente do movimento que foi, né, da questão do piso do magistério, da concessão do piso do magistério, que é isso que eu expliquei há pouco. Todo o aumento que a gente dá, seja a motivação que for, isso não importa e aqui não cabe julgamento, né? A gente está falando sobre um aspecto estritamente técnico, né? Todo e qualquer aumento que a gente dá, que a gente concede a um grupo ou a totalidade de servidores, a gente vai acabar pegando os servidores que estão muito próximos da aposentadoria. E embora eles vão contribuir, eles não vão ter tempo hábil, né, de contribuir para formar uma reserva que depois ele vai receber por 20, 30, 40 anos um benefício. E quem dirá o aposentado? Ou a aposentada que recebe, né, por vezes, uma reparação aí de 20%, despretensiosamente, ou, né, inesperada, né, decorrente de um piso, alguma coisa, isso acaba surgindo em déficit. Então, a gente deixou muito claro que provavelmente esse ano teríamos um déficit atuarial e aqui estamos falando dele. Então, a gente tem para 2023 uma alíquota de 22% e um aporte que vem sendo cobrado, né, e esse valor aqui, só para trazer, né, para vocês, ele está em algo em torno de 160 mil por mês, certo? Algo em torno disso. Esses 160 mil, eles vão representar algo em torno de 12,93%, o que significa dizer que hoje o município de Campo Alegre entra, né, com uma participação no IPRECAL de quase 35% em relação à remuneração, em relação à folha de remuneração dos servidores ativos. Tá? E esses 35%, a nível de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo, que é onde nós aqui na Lumens temos grande experiência, né, e grande contato com RPPS, eu posso afirmar para vocês que está exatamente na média. Nem mais, nem menos, tá? Pode até parecer um percentual elevado, né? De fato, não deixa de ser, mas dentro do contexto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente está bem dentro da média. Então, para a gente fechar, o que é o último ponto, né, que a avaliação precisa trazer? Preciso alterar? Preciso alterar. Qual será a nova sequência? Aqui na tela. Então, a gente tem essa prestação, né, essa parcela de 165 mil para 2023, nós temos previsão de 257 mil para 2024, percebam que não está em amarelo, né, o do ano de 2024. E por quê? Porque esses 257 mil já constam da norma que está aprovada. Então, o Executivo propôs à Casa Legislativa, ou seja, o Executivo tem ciência, o Legislativo recepcionou a lei e aprovou, ou seja, também tem ciência, que em 2024 o aporte passará, né, ou passaria a 257 mil mensais. Então, para o 2024, a gente pôde manter exatamente essa previsão de 257 mil sem aumentá-la, porém, para 2025 em diante, a previsão deve ser alterada, no caso aqui, né, de 315 mil, 322 para 2026, e aí vai crescendo pouco a pouco, né, ano a ano, até o distante exercício de 2055, onde a gente chegaria a 527 mil. E para não assustar também, né, meu Deus, 527 mil. Gente, estamos falando de 32 anos para frente. Muito provavelmente esses 527 mil daqui a 33 anos vão representar, quem sabe, até menos do que 160 mil hoje, né? Então, a gente tem que também tomar esse cuidado, né, para não sair, às vezes, meu Deus, vai ter que pagar 500 mil por mês. Calma, né? Daqui a mais de 30 anos. E outra, os 257 mil, a gente praticamente não tem o que fazer, é esse número. O de 2025, a depender do resultado da próxima avaliação atuarial,
a de encerramento deste 2023, que vai ser feita lá no início de 24, dependendo do que acontecer, pode ser que esse valor fique um pouco menor. Pode ser que fique maior? Pode. Mas, né, vamos tentar trazer aqui um indício de, quem sabe, uma boa notícia, onde a gente possa ter, né, alguma ação que venha colaborando para uma redução, né, desse valor para 2024. Prometi ser breve, né, então, basicamente, a gente tem essas as informações mínimas, se vocês puderem, né, ter saído daqui entendido, já me dou bastante por satisfeito, né? Espero ter colaborado aí com todos, tá, Andressa? É uma grande satisfação sempre poder participar aí com vocês. Obrigado. Guilherme, muito obrigado. Palavras maravilhosas. Eu espero que todos tenham conseguido captar. E o bom é que, como nossa audiência está sendo gravada, Né? então, quem não pode, nesse momento, assistir, terá a oportunidade futuramente. Eu até pergunto se alguém tem algum questionamento. Esse é o momento, vamos dizer assim. Não temos. Guilherme, muito obrigado novamente, tá? Okay. Agora, então, obrigado. eu passo para o Marcos, né? Que ele está conosco agora, neste ano, na nossa consultoria financeira. Ele é formado em administração de empresas, trabalha há mais de 15 anos nesse segmento e está pela LDB, que foi a empresa que a gente contratou agora neste ano. É contigo, Marcos. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Parabenizar primeiramente o Guilherme pela aula, sempre um prazer poder ouvi-lo, poder assimilar um pouquinho do conhecimento que, sem dúvida nenhuma, vocês estão, acho que, nas melhores mãos aí no que tange a parcela do passivo, né? Então, sempre é um prazer ouvi-lo, sempre é um prazer aprender. E, conforme anunciado pela Andressa, né, nós estamos juntos agora, né, nesse ano de 2023, né, nós estamos olhando para outra parte, né? Então, o Guilherme mencionou muito bem, né, aquela parcela da reprecificação que vocês fazem anualmente em relação ao passivo, à reserva, né? E cabe a nós, né, na parcela do ativo, na parcela junto do comitê de investimentos, né, buscarmos algumas opções, buscarmos algumas possibilidades, né, de fazermos os nossos investimentos crescerem de tal maneira que consiga suprir essa necessidade futura e reprecificada anualmente. Então, conforme anunciado pela Andressa, né, os números de 2022 nós tivemos acesso, obviamente que daremos a transparência para vocês, né, e pretendemos nos próximos poder construir essa evolução, conforme o Guilherme fez muito bem. Então, comparar de um ano para o outro, né, mostrar para vocês, teoricamente, aonde nós estávamos, aonde nós estamos e, quem sabe, até mesmo aonde pretendemos chegar, mediante sempre aos insumos dados, né, pelo nosso atuário. Então, eu vou dividir também com vocês uma tela, eu vou dividir uma apresentação, pretendo ser breve também, para que vocês consigam aí dar continuidade na reunião. Perfeito? Então, eu vou dividir com vocês, por favor, me avise, Andressa, se apareceu, só para ficarmos todos na mesma página. Tá tudo ok? Então, vamos lá. Eu não estou enxergando mais porque eu maximizei a minha tela, e aí, por favor, qualquer... Então, está certinho, tá, Marcos? Tá. Pode continuar. Qualquer dúvida, qualquer introdução, qualquer, né, necessidade que se faça necessário, por favor, interrompa. Então, vamos lá. A nossa missão aqui seria, de fato, mostrarmos, né, o que tinha por trás dos números, aqueles 52 milhões e 800 que o Guilherme mencionou muito bem, né, nos ativos, nos incisos, na resolução vigente, ou seja, quais eram as possibilidades que nós possuímos e, de fato, aonde esses recursos estavam alocados. Sejam eles através de instituição financeira, sejam eles através, né, de indexadores, de benchmarks, de fator de risco, como nós denominamos do lado de cá. Então, para começar, vou querer passar apenas um pano de fundo para mostrarmos o cenário, o que aconteceu. Obviamente que não queremos aqui definir o sexo dos anjos,
A gente brinca que vamos ser um engenheiro de obra pronta, vamos simplesmente mostrar o que aconteceu, né? Essa volatilidade, essa incerteza que nós vivenciamos todos os dias, conforme anunciado pelo Guilherme também, mas que tem grande influência sobre os nossos números, sobre os nossos investimentos. Então, temos um cenário internacional, um cenário local, um cenário, teoricamente, né, que faz parte do nosso dia a dia. Vimos incertezas no nosso globo por um todo, né? Vimos incertezas, né, no lado internacional, por conta de uma inflação muito alta, por conta de uma elevação das taxas de juros que viemos acompanhando no dia a dia, e mais do que isso, tivemos também uma retração causada por um conflito, né, que todos entendiam que não seriam, né, não seria tão devastador, mas que prolonga até os dias atuais, né, o conflito praticamente traçado lá entre Rússia e Ucrânia, que de fato abalou as economias do mundo como um todo. Internamente, vivenciávamos um ano eleitoral, uma incerteza muito grande proveniente do campo político. Essa incerteza se transformou, né, também incertezas no campo monetário, no campo fiscal, no campo institucional. Estávamos na iminência de uma possível ruptura, ou seja, era risco proveniente de todos os lados. E o que nós acompanhávamos? Que nós estávamos num cenário de elevação de taxa de juros desde o ano de 2022, desde o ano de 2021, ou seja, tivemos 12 altas consecutivas na taxa Selic, o que a marcação a mercado, que seria aquele carimbo contábil que os nossos investimentos estão dispostos, vinha influenciando negativamente todos os meses, né, os nossos investimentos, uma vez que precisamos reprecificar os nossos números diariamente. E essa reprecificação, ao ser realizada com uma taxa de juros maior, obviamente que o resultado passa a ser menor. Então, vimos incertezas de todos os lados, incertezas internacionais, locais, políticas, né, fiscais, institucionais, e de fato nós vimos que não foi um ano praticamente bom. Mas, obviamente, quando olhamos para frente, né, temos, né, entre aspas, a possibilidade de desfrutarmos dias melhores se o cenário que está sendo projetado, de fato, corroborar. Então, essa incerteza, né, fez com que os nossos números sofressem, os nossos números oscilassem, os nossos números praticamente passassem por uma incerteza bastante grande. Simplesmente para simplificar esse entendimento, dividimos praticamente as possibilidades de alocação em renda fixa, em renda variável e investimento internacional. Basicamente, para entendermos quais foram os resultados obtidos pelas possibilidades do artigo 7 da resolução, proveniente da renda fixa, do artigo 8º, proveniente da renda variável, e do artigo 9º e 10º, praticamente, proveniente do investimento no exterior. E vimos que a parcela que desfrutou uma rentabilidade mais atrativa foram aquelas parcelas, teoricamente, com uma segurança, entre aspas, tida como maior, ou seja, os ativos livres de risco, os ativos, teoricamente, com os prazos mais curtos, foram os que sofreram menos ao decorrer do exercício, ao decorrer do ano de 2022, onde a parcela mais longa, né, ou seja, aqueles investimentos que estavam dispostos para os prazos mais longínquos, quando a gente olha, chegou até mesmo andar para trás. Momentaneamente, nós vimos alguns números oscilarem, né, na corzinha vermelha durante o exercício, mas quando tivemos o fechamento do ano, nós vimos que a parcela livre de risco, a parcela com o prazo teoricamente mais curto, foram as parcelas que sofreram menos. E aí cabe a nós, comitê de investimento, né, conselho, definirmos aonde alocaremos os nossos ovos, em quais cestas nós utilizaremos, quais os caminhões nós colocamos às nossas disposições, quais rodovias nós vamos colocar esses caminhões para que lá na frente o nosso resultado seja, de fato, o melhor possível. Então, obviamente que diante de todas essas incertezas, nós vamos tentar procurar a parcela de risco que satisfaça a nossa necessidade, obviamente que prometa entregar uma rentabilidade compatível àquela nossa meta que está sendo estipulada na nossa política de investimentos. Quando olhamos para a parcela da renda variável, vimos um mar de sangue em alguns meses, ou seja, a renda variável andando para trás, e quando a gente olha para o resultado do ano, né, o principal indicador da nossa bolsa local, ou seja, o índice Bovespa, ficando no limite, no positivo, mas sabemos que o seu comportamento é muito volátil, as expectativas mudam todos os dias e, obviamente, que os nossos investimentos sofrem essa influência
consequentemente, os nossos números tendem também a sofrer diante das incertezas que nós estamos vivenciando por todos esses motivos já anunciados. Quando olhamos para o exterior, vimos que esse conflito causado principalmente entre Rússia e Ucrânia, e basicamente a elevação das taxas de juros nas principais economias, ou seja, fez com que todos fossem novamente empurrados à assunção de risco, nós vimos que internamente esses resultados fizeram com que os investimentos que possuíssem, né, essa característica sofressem juntos, ou seja, vimos um cenário exterior praticamente puxando os nossos números para baixo durante o exercício 2022. E aí, quando nós entramos nos números, para simplesmente, né, fazermos a comparação do ocorrido praticamente com o cenário, o que nós acompanhamos? Uma evolução crescente do patrimônio. Notem e não se assustem na diferença de 3 milhões anunciada para o Guilherme, é que essa diferença, obviamente, é dada pelo plano administrativo, ou seja, se trabalharmos com os recursos previdenciários, temos exatamente aqueles 52 milhões e 800 anunciado anteriormente. E vimos que esse patrimônio vem numa linha de tendência crescente, vimos que, de fato, né, os investimentos, né, estão engordando conforme a sua necessidade. Quando olhamos para a nossa evolução patrimonial, sabemos que praticamente 50 milhões, ou seja, 88,29% dos nossos recursos estão alocados no segmento da renda fixa. O segmento da renda fixa é dado, né, pelaquela caixinha que nós já sabemos quanto nós receberemos no dia seguinte, por isso da denominação renda fixa, mas sabemos também que o carimbo contábil utilizado para precificar e dar transparência aos nossos números, a todos os nossos conselhos, aos nossos fiscalizadores e legisladores, podem fazer com que, de fato, essa renda fixa se torne uma renda variável também, uma vez que, ao precificarmos os números todos os dias, eles podem ser influenciados positivamente ou negativamente, mediante as novas expectativas. E o que nós vimos no ano de 2022? Uma expectativa bastante conturbada, mediante a todas as incertezas, né? E verificamos também 11% dos recursos alocados no segmento de renda variável. Ou seja, praticamente o grosso dos recursos do Instituto alocado no segmento de renda fixa. Quando olhamos para as nossas alocações nas possibilidades, né, de investimento da resolução vigente, no caso da resolução expressa pelo Conselho Monetário 4.963, nós temos 24,68% dos nossos recursos alocados aonde? Diretamente nos títulos públicos federais, ou seja, os ativos com o menor risco de crédito possível. Temos 12,73% alocados em fundos compostos exclusivamente por esses mesmos títulos públicos e tínhamos praticamente 50%, ou seja, 49% dos nossos recursos alocados em fundos de renda fixa tradicional. Seguido aqui das cotas do FDIC, no caso o FDIC Prêmio existente já há um bom tempo na carteira do Instituto, e 1,52% nos recursos alocados com o lastro em emissões privadas, ou seja, que detém um risco de crédito possível se comparado aos produtos teoricamente isentos desse risco, que são os fundos compostos exclusivamente por título público. Então, vimos aqueles 88% da renda fixa, os 11% proveniente dos fundos de ações, né, e 0,56% alocado num fundo imobiliário, que nós vamos ver, né, que nós já sabemos que, de fato, é um fundo regido, né, e gerido pela Caixa Econômica Federal, que nos traz uma tranquilidade também, se comparada até mesmo a outras instituições, na qual recairia, né, um eventual risco sobre esses eventuais gestores. Então, vimos as alocações, a disposição dos recursos na resolução vigente, vimos que 100% desses recursos estão enquadrados, estão aderentes, né, não somente à legislação, mas também à política de investimento existente. Ou seja, nós vimos a aderência em relação à legislação e a aderência também em relação aos limites internos. Vimos que esses recursos estavam dispostos através destas instituições financeiras, ou seja, o Banco do Brasil, nosso principal parceiro, né, detendo aqui praticamente 36% do total dos recursos do Instituto, seguido de Caixa Econômica Federal, seguido aqui de Tesouro através dos títulos públicos. E a menor fatia, os 5%, praticamente
alocados em fundos geridos pelo Bradesco. Apareceu aqui a Finaxis por conta daquele FDIC que mencionei anteriormente, né, que vocês já possuíam na carteira de investimento de vocês. Então, todas as instituições aqui demonstradas, né, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, né, são instituições que pertencem àquela lista exaustiva, que pertencem teoricamente, a autorização, né, expressa indiretamente pela Secretaria de Previdência, o que nos traz uma segurança também bastante grande. Quando olhamos para os nossos fatores de risco, ou seja, para as nossas estratégias que estamos buscando, né, através desses gestores que nós visualizamos anteriormente, vimos que mais de 50% dos nossos recursos, para ser mais exato, 51,97%, utilizavam da estratégia dos fundos CDI, ou seja, dos fundos de curtíssimo prazo, aqueles fundos que surfaram uma onda positiva, conforme nós vimos, né, a tabela dos indexadores anteriormente, ou seja, os fundos de curtíssimo prazo foram menos influenciados negativamente em decorrência das elevações de taxa de juros vivenciadas. Ou seja, nós não vimos que a taxa Selic praticamente saiu lá de 2% e encerrou o ano de 2022 a 13,75%, onde essa elevação de taxa de juros faz com que a marcação a mercado momentaneamente jogue os nossos números para baixo, ou seja, nós fomos afetados negativamente muito menos do que se nós estivéssemos nas parcelas dos títulos mais longos, ou seja, naquelas parcelas que, entre aspas, nós utilizaríamos para proteção daquela projeção feita inicialmente pelo Guilherme. Então, quando nós olhamos para aquela parcela mais longa da curva, ou seja, para os títulos de maior longo prazo, né, nós vimos que nós estávamos utilizando 24,68% do nosso total. Seguido aqui dos fundos de ações que nós vimos lá de 11,15%, e aquela parcelinha de 8,72% nos ativos com os prazos tidos aqui como sendo os intermediários. Ou seja, nossa gestão, o nosso comitê, primou, né, pelos títulos com menor volatilidade, ou seja, com menor risco quando deparada a essa elevação de taxa de juros. E nós anunciamos, né, aqui o resultado do fechamento do ano, consequentemente, anunciamos os resultados mensais e já consolidados para o final do exercício de 22, na qual o Instituto obteve um ganho de 9,70%, e a meta estabelecida em política de investimentos girou em 10,93%. Ou seja, vimos que a nossa meta corresponde à inflação mais uma taxa de juros real, no caso de 4,88%, e vimos que a inflação no ano de 2022 veio bastante grande, veio bastante forte, fazendo com que nosso passivo, ou seja, a nossa dívida, disparasse. E os nossos recursos sofreram menos essa influência negativa por estarem em ativos de mais curto prazo, porém, nós não deixamos de brigar de perto com a nossa necessidade. Obtivemos um ganho real, ou seja, andamos além da inflação, mas não tivemos o sucesso de andar de acordo com a nossa necessidade. Porém, nós estamos vendo que, diante de todas as incertezas, diante de toda a volatilidade vivenciada, nós conseguimos ficar de pé. Conseguimos, de fato, brigar muito forte com a nossa necessidade. E quando inserimos as parcelas dos riscos, né, para tranquilizá-los, nós vimos que os nossos recursos estão dispostos à nossa solicitação de resgate a qualquer momento, ou seja, nós estamos com o direito de ir e vir preservado, onde em até 30 dias conseguimos reaver 98,66% dos nossos recursos, ou seja, os nossos recursos não estão dispostos, né, para uma parcela mais longa. Obviamente que temos que colher todas as munições, todas as colas, né, fornecidas pelo Guilherme, para ficarmos mais tranquilos nas nossas tomadas de decisão, principalmente a de longo prazo. Porém, nós estamos vendo que, diante de toda a turbulência, nós estamos de pé e, mais do que isso, líquidos para qualquer mudança de rota que se faça necessário. E quando olhamos para a parcela do VAR, que seria tida como a possibilidade de perda máxima num cenário de tempo pré-definida, de acordo com o que diz a nossa política de investimento, na qual ela estabelece um limite de 5% para a renda fixa e até 20% para as demais estratégias, nós não estávamos consumindo nem metade do que, de fato,
é permitido pelo nosso documento, ou seja, a renda fixa consumiu somente 0,29, justamente por ela estar mais curta, estar teoricamente em ativos, né, de prazos mais facilmente desvendados, né? E quando a gente olha para a parcela de renda variável, que seria o restante dos nossos recursos, basicamente, né? Nós não estávamos consumindo nem metade do limite permitido pela nossa política de investimento também. O detalhe aqui para os fundos imobiliários de 14%, mas nós vimos que os nossos fundos imobiliários também têm o limite de até 20%, e os fundos imobiliários não representam praticamente nada se comparada ao peso da renda fixa e ao peso da renda variável do nosso portfólio, ou seja, os limites de risco também bastante preservados, o que nos dá uma segurança bastante grande para continuarmos com a nossa gestão. E, obviamente, que o maior risco, né, é não correr o risco. Obviamente, precisamos ter as informações do nosso passivo, principalmente essas colas trazidas pelo Guilherme, pela Lumens, que vai, de fato, demonstrar como nós temos que agir na parcela dos nossos ativos, ou seja, obviamente que tentando equalizar e tentando casar, né, o nosso ativo com o nosso passivo, de tal maneira que iremos sempre buscar aquele tão sonhado equilíbrio que o Guilherme demonstrou anteriormente. Então, mencionei aqui para vocês, né, a disposição dos recursos, mencionei para vocês os riscos que tem por trás de todos esses recursos, e obviamente que vimos a rentabilidade bastante, né, atrativa e bastante aderente ao comportamento do nosso passivo, e mais do que isso, da nossa meta de rentabilidade estabelecida no nosso documento. Perfeito? Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. Não, nesse momento não. Marcos, novamente, muito obrigado, tá, pela tua participação, né? Eu sei que as agendas foi uma ginástica, né? Marcos e Guilherme, a gente conseguiu fechar, mas conseguimos. E vamos continuar por aqui, então. Eu vou agora compartilhar a minha tela, tá? Vocês só me apontem se estão, né, vendo, né? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Sim? Já. Então, vamos lá para a nossa prestação de contas, né? Então, o nosso IPRECAL, né, é uma autarquia municipal detentor de autonomia financeira e administrativa, responsável pela gestão de previdência social dos servidores estatutários do município de Campo Alegre, gerenciando os recursos financeiros e concedendo benefícios previdenciários. Nós somos, então, certificados no Progestão nível 1, né? Nós estamos classificados nesse momento. Para a gestão, é um programa de certificação institucional e de modernização da gestão do RPPS, que foi instituído pela Secretaria de Previdência, que visa a adoção de boas práticas de gestão. Até deixei a fotinho do nosso certificado, junto com a porta aqui do IPRECAL. A nossa composição do IPRECAL é o Conselho Administrativo, Fiscal, Diretor Executivo, e também o nosso contador, nosso agente administrativo e o tesoureiro, né? Contador hoje é a Camila, o nosso agente administrativo é o Reuter e o nosso tesoureiro é o Luiz. Nosso planejamento estratégico. Nossa missão, administrar o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Campo Alegre a partir de uma gestão humana, participativa, transparente e com tecnologia atualizada. Visão, ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo a sustentabilidade do regime próprio. Valores,
integridade, transparência, objetividade, imparcialidade, capacidade técnica e profissionalismo. De quem cuidamos? Então, aqui no caso, referência de dezembro, né? Servidores ativos efetivos, 368, 140 aposentados e 32 pensionistas. Nosso plano de ação, que ele foi feito em final de 2021 para ser realizado em 2022, né? Conseguimos atingir todo o plano, né? Que foi, então, renovação do CRP, que está em dia, manutenção do Progestão, que foi do que a gente comentei agora, e audiência pública é uma delas, né? Capacitação dos colaboradores do IPRECAL, que são os conselheiros e dos funcionários. Gestão documental, organizamos todo o nosso arquivo, né, em tabelas, então agora nós conseguimos se localizar melhor, né? Continuidade da obra, né? Então, né, a obra a gente teve que readequar projeto, né, porque a empresa ganhadora, na época, ela não honrou com seus compromissos e abandonou a obra, né? Nesse abandono, a gente teve que readequar, porque não seguiram o projeto, infelizmente, né? Então, agora está numa fase de alvarás e tudo mais, né? Estudo para alteração das regras de aposentadoria, que foi realizado esse estudo, mas houve a intenção de dar uma segurada nesse momento, né? E como não houve alteração, não houve mudança na cartilha, nada mais, né? Manter prazos das demandas solicitadas pelos órgãos reguladores, que é a Secretaria de Previdência, Tribunal de Contas, manutenção da prova de vida e recadastramento dos inativos, manutenção da revisão pericial dos aposentados por invalidez, manutenção da ouvidoria, programa IPRECAL Informa, onde a gente passa de forma virtual as informações para os segurados, tanto os ativos como os aposentados, né? Espero que todos estejam acompanhando, né? É uma forma de estar se aproximando do Instituto. Programa Reta Final, né? Que é um programa que serve para quem está se aposentando, dias antes da data agendada, o servidor vem até o IPRECAL, montamos uma conversa, uma palestra para conversar sobre o seu benefício, né, tirar suas dúvidas, e também já mostrando, né, direitos e os deveres aqui do IPRECAL perante o segurado e o segurado conosco também, né? Programa IPRECAL vai até você, né? É um programa novo, né, que a gente começou no ano passado, que seria para aqueles servidores que não têm a possibilidade de estar vindo aqui no Instituto, nós vamos até o local de trabalho. Programa PPA, né? Preparação para a aposentadoria, que no caso, no ano passado, foram feitos 2 encontros, que são para os servidores que estão há 2 anos para se aposentar, né? A gente já começa a trabalhar com essa questão, que muitas vezes não é somente documental, mas também psicológica, né? Porque é um virar de chave, né? Se aposentar. Um dia está e o outro não está mais, né? Você está preparado para isso, né? É esse trabalho que a gente está fazendo, né? Programa IPRECAL Mexe com Você é um encontro anual para os servidores ativos, aposentados e pensionistas,
No ano passado, né, aconteceu, cerca de 50 pessoas participaram, foi um evento muito bacana, né, com 2 palestras sobre qualidade de vida, né, então, neste ano, vai novamente se repetir também, manutenção da audiência pública, no ano passado fizemos, neste ano estamos fazendo agora, né, manutenção da avaliação atuarial, um upgrade no nosso sistema previdenciário, ficou muito mais moderno, interativo, seguro, né? Então, o servidor que vem aqui, ele já sai com uma nova simulação, né? Um sistema bem seguro, principalmente, né? E a manutenção e melhora na rotina da compensação previdenciária. O que é compensação previdenciária? São aqueles servidores que, em um momento, né, da sua vida profissional, eles trabalharam em outro instituto, ou no INSS, empresas em si, né, e quando se aposenta, ele irá trazer uma certidão por tempo de contribuição, então nós vamos compensar valores para estar ajudando o seu pagamento aqui do seu benefício. Agora, a área previdenciária, né? Foram feitos 4 pareceres de abono permanência, processos de aposentadorias, foram 11 processos concedidos, sendo 3 por tempo de contribuição e idade, 6 por magistério e 2 por invalidez. Perícia nova para aposentadoria por invalidez, foram feitos 1, perícia de análise documental, 7, reunião mensal com o Conselho Administrativo, Fiscal e Comitê, 12 para cada uma deles, né? Processo de pensão, foi feito um processo, processos administrativos, 8, certidão por tempo de contribuição do IPCAL, 9. O que é essa certidão? São os servidores que em algum momento trabalharam aqui na prefeitura, que eram efetivos, nós emitimos uma certidão que, então, vai levar esse tempo daqui da prefeitura para o órgão que ele vai se aposentar, né? Perícia de revisão de aposentadoria por invalidez, foram 17 no ano passado. Receitas de 2022, até fiz um comparativo, né, do valor de 2021 para 2022, valores sofreram bastante alterações, né, em termos de contribuição, ele alterou no sentido de que foram feitos os ajustes de reenquadramento dos segurados, então, houve esse crescimento, né? Então, se houve de 14%, houve no de 22% também esse crescimento, né? Então, vamos lá. Receita de contribuições segurado, que contribui hoje com 14%. Em 2021, foi R$1.781.316,59. Em 2022, R$2.173.455,17. A parte patronal, que é a parte que a prefeitura contribui mensalmente em cima de cada segurado. Em 2021, R$2.798.071,83. Para 2022, R$3.415.791,59. Então, da parte dos investimentos, como já foi abordado, né, pelo Marcos, né? Então, em 2021, eram 49 milhões. E fechamos 2022 com 55.908.639,25.
Compensação previdenciária, em 2021, R$ 215.745,72. Em 2022, R$ 248.908,10. Sobre o aporte, permaneceu o mesmo o valor dos 2 anos. Então, foi R$ 1.494.515,16. Agora, sobre a taxa administrativa, né? São os recursos previdenciários são vinculados ao RPPS, com a única função de custear os benefícios previdenciários, que quais são? Aposentadorias e as pensões. Mas os recursos para o pagamento das despesas de manutenção do RPPS são custeadas pela taxa administrativa. Então, no caso, é 36% do valor que é contribuído pelos segurados, tá bom? Então, agora, despesas, aposentadorias, em 2021, R$ 3.924.083,24. Em 2022, R$ 5.164.808,84. Pensões, R$ 557.072,57. Em 2022, R$ 604.376,56. Totalizando, então, em 2021, R$ 4.486.155,81. E em 2022, R$ 5.769.185,40. E sobre, então, os gastos, né, que o IPRECAL possui, né? Então, nesses gastos estão incluídos todas as assessorias, o aluguel, energia, água, internet, Secretaria de Previdência, gastos que possuímos em si, né? Então, em 2022, R$ 296.757,69. E em 2022, R$ 367.446,27. Governância, então, agora, sobre nossos conselhos, né, conselho administrativo, fiscal, que inclusive, neste ano teremos eleições, né, em breve nós vamos estar divulgando, conversando com os segurados sobre isso, né. O conselho administrativo, qual é a função dele? Então, estabelecer as diretrizes da política de gestão, aprovando orçamento e a política de investimentos. Aprovar as contas do Instituto após análise do Conselho Fiscal. Avaliar o estudo atuarial. Autorizar o parcelamento de débitos previdenciários e atuariais existentes. Conselho Fiscal, examinar os balancetes mensais e as contas, emitindo parecer a respeito. Pronunciar-se sobre despesas extraordinárias autorizadas pelo Conselho Administrativo. Propor ao Conselho Administrativo medidas que julgar necessárias. Comitê de Investimentos, elaborar a política de investimentos, emitir parecer quanto ao plano de aplicações financeiras, analisar
as demonstrações dos investimentos realizados, avaliar o desempenho do administrador, gestor de recurso, verificando rentabilidade, liquidez e segurança. Controle interno, né? Os procedimentos de controle e monitoramento ocorrem por meio de manifestações que determinam a regularidade ou não dos processos de concessão de benefícios previdenciários. Então, foram encaminhados para o controle interno da prefeitura 12 processos no ano passado. Código de ética, né, foi criado em 2021, a normativa número 1, né, que contempla os princípios de atuação que devem estar presentes nas relações a serem desenvolvidas com os nossos segurados, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, governo e comunidade. Reflete os padrões de comportamento adotado pelo IPRECAL, baseados na missão, visão e valores. Política de segurança, criado também em 2021, instrução normativa número 2, que institui a política de segurança da tecnologia da informação do IPRECAL. Trazem as diretrizes para a preservação e segurança do ambiente de tecnologia de informação do IPRECAL, objetivando proteger o Instituto de diversos tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, bem como minimizar os danos. Programas pré e pós a aposentadoria, até coloquei algumas fotinhos ali só para vocês terem uma previsão, né? Audiência pública do ano passado, né? Programa reta final, que eu já tinha comentado anteriormente, homenagem ao aposentado, quem está saindo, né, aposentado, temos um momento lá no gabinete da nossa prefeita, IPRECAL mexe com você, também uma fotinho, e a educação previdenciária, que iniciou em 2022, de início foi feito um modelo do piloto com os conselheiros, né, até tem uma fotinho, né, mas nesse ano a gente já fez com a educação, né, com os professores, então um número bem grande, vamos dizer assim, né? E foi excelente, né? Porque é desse modo que a gente precisa estar com o nosso segurado, mostrando essas informações, né? Atendimento ao segurado, aqui estou falando sobre o recadastramento, né? Entre outubro a dezembro foram feitos 161 recadastramentos, né, dos nossos aposentados. É um momento único, né, que o servidor veio até aqui no ano passado, né, trazendo, né, seu CPF, sua identidade, informando quem é o seu cônjuge, né, seus filhos menores de 21 anos, né, isso é algo que é necessário, importante, né, deixar sempre esses dados atualizados, interfere em todas as questões do nosso instituto, no atuarial, no nosso censo aqui, né, ter uma noção de quantos segurados nós possuímos, né. Então, e este ano, né, terá um grande diferencial, né, porque nós, como temos um sistema novo, previdenciário, nós estaremos fazendo, né, o censo online também, né? Então, é um momento único para quem não tem a possibilidade de estar vindo aqui, terá, né, a chance de estar fazendo de forma remota. Aqui a transparência, né, tem até a fotinho do nosso site novo, né, todo
todos estão convidados a estarem né, entrando lá, participando e vendo nossas notícias, né, que a gente inclui. Lá está tudo sobre o nosso instituto. Regimentos, atas, certidões, cálculo atuarial, código de ética, demonstrações financeiras, tudo está lá. Então, são todos muito bem-vindos a estarem visitando. Agora, as nossas perspectivas para este ano, né? Então, renovação do CRP, como ele é renovado a cada 6 meses, né? Em fevereiro já houve uma renovação e em agosto já é a próxima, né? Deixando sempre em dia o nosso instituto, né? Manutenção do Progestão, ouvidoria e Comprev, manutenção da gestão documental, eleições dos novos conselheiros, que eu já tinha até comentado, capacitação continuada para os servidores ativos e conselheiros do IPRECAL, estudo para alteração das regras de aposentadoria, ser fiel nos prazos dos órgãos reguladores, prova de vida, recadastramento dos aposentados e pensionistas, reavaliação pericial dos aposentados por invalidez, programa pré e pós-aposentadoria, é a continuidade dele, né, que é o IPRECAL Informa, programa Reta Final, IPRECAL Vai Até Você, PPA, IPRECAL Mexe com Você, audiência pública, e também agora, então, o PEP, que é a educação previdenciária, e atenção ao beneficiário, que é quando se aposenta, né, acontece uma conversa com o segurado, e é entregue, então, a carta de concessão e o ato que ele está oficialmente aposentado. Melhora na avaliação atuarial, para a gente melhorar os números, né? Esse é o nosso sonho, né? Sistema previdenciário e site com melhor tecnologia, isso a gente já concluiu, grande parte já até, né? E a continuidade da sede. E é isso. Só um minutinho. Como que eu vou? Só fechar aqui. Eu já coloquei os quadros, depois tirar foto dele. Joia. Então, agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Nenhuma. Né? Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria que todos agora pudessem abrir a sua câmera para a gente bater uma foto de todos nós. É possível? É isso? Só um minutinho. Deu certo? Joia, então, pessoal, muito obrigada, tá, pela participação de todos que conseguiram ficar até o final, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tá, joia? Obrigado. Tchau, tchau.